Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta noite, né? Noite de domingo, de 29 de outubro de 2023, 24 graus nesse exato momento, uma noite nublosa, né? Chovendo em alguns lugares, é, a lua aparece em alguns outros, então por isso é uma noite nublosa, com chuva de 11% de possibilidade, e a umidade relativa do ar está bacana, está em 78%, mas nós tivemos hoje no meio do dia 30 graus. Foi quente hoje, foi tenso também, tá? A mínima foi logo pela manhã de 21 graus e passando daqui nesta noite, eu acho que você assustou, né? Uma chamada aí, onde está? Estamos procurando os gaditas, mas normalmente as pessoas não sabem quem são ou o que são os gaditas. Na realidade, são homens que estavam e que são forjados realmente para poder fazer ou estar junto com outras pessoas. E nesse momento eu quero trazer para você quem é ou quem são os gaditas, né? Esses gaditas são homens, eram homens corajosos, homens que estavam entre os primeiros quando foi conquistar a terra prometida. Se você olhar lá no verso 12 de Deuteronômio, capítulo 3. No capítulo 3, se você for dar uma olhadinha lá, você vai ver que os gaditas eram corajosos, estavam entre os primeiros que conquistaram a terra prometida. Está em Deuteronômio, no capítulo 3, se não me engano, é o versículo 12. Agora, presta atenção. Os gaditas eram homens valentes. Você é um homem valente? Você é uma mulher valente? Fica aqui a pergunta, né? E essa é uma palavra da oração da noite, precisa ser bem rápido, mas eu preciso colocar cinco características de um gadita. Um gadita, ele era um homem valente, ele era guerreiro. Quer ver uma coisa? Vamos ler aqui o versículo que está falando a respeito desses gaditas. Olha só o que está falando em 1 Crônicas, no capítulo 12, do verso 8 ao 14. Eu não gosto muito de ler textos muito longos para a oração da noite, né? Durante o dia até vai, mas na oração da noite vocês não estão com sono mesmo, né? Mas eu estou cansado, eu preciso descansar. E aí amanhã vocês dormem até tarde e perdem a live. Primeiro, Primeiro Crônicas, do capítulo 12, verso 8 até o 14, diz assim: dos gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra. Então, um gadita era um homem valente adestrado para a guerra. Era guerreiro, que sabiam manejar o escudo e a lança. Saber manejar escudo e lança naquela época era o que havia de melhor, né? Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como as corças sobre os montes. Corça correndo nos montes é muito ligeiro, e ela tem uma destreza para pular para lá e para cá, na onde tem pedra, onde está aquele espinhadeiro, uma habilidade tremenda. Então eles eram tão ligeiros quanto as corças dos montes. Presta atenção nos nomes aqui. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias, um outro Jeremias o décimo, Maquibanai um décimo ou 11º. Estes dos filhos de Gade, por isso que chamava gadista. Eles eram de uma região que se chamava Gade. Foram os chefes do exército. O menor valia 100 por 100. Valiam por 100. E o maior por 1000. Hã? Se a pessoa se botar o exército, Davi estava bem, né? Juntaram-se a ele homens, 11 homens, que o menor deles, o menos, que era mais ou menos, não era muito habilitado, não era muito habilidoso, ele valia por 100. Mas tinha alguns outros que valiam por 1000. Hã?
Não sei quantos que eram de 1.000 e quantos eram os de 100, mas vamos supor que 11 homens fosse 1.000 ou 2.100. Vamos supor que fosse isso. 2.000. Eram 10 que era de 100 e um de 1.000. Então daria 2.000 homens. Eu creio que o de 1.000 aí tem uma proporção maior, então 11 homens que valiam por 2.000 no mínimo. Dá para montar um exército assim? E aí esses homens se juntam a Davi e vão servir a Davi. Quando eles se juntaram nesse lugar forte, eles estavam ali para servir a Davi, e os gaditas tinham algumas características. Eles eram valentes, eles eram guerreiros, homens de guerra para lutar mesmo. Olha, os gaditas estavam acostumados a lutar. Era o negócio deles era lutar. Tanto é que quando Davi chamou, apareceu essa turma. Eram guerreiros natos. Já nascia guerreiro, ele já nascia guerreando. Por isso quiseram se juntar a Davi, que também era guerreiro. Então presta bem atenção. Se você quer ter alguma coisa a mais, você precisa ter a ajuda de outros. De gadita, por exemplo. Mas você precisa também ser um guerreiro. Seja um gadita lutador. Não desistas. Não desista diante das dificuldades. Não desista. Não desista, porque as dificuldades vão aparecer. Mas você sendo um gadita, você vai guerrear para poder vencer. Eles eram preparados, armados de escudo e lança. Sempre estavam com escudo e lança. Um guerreiro sempre está com o seu escudo e com a sua lança. Se você está precisando guerrear, onde você está precisando guerrear, os gaditas andavam preparados o tempo todo para lutar. Carregavam as suas armas de defesa, que é o escudo, e as de ataque, que era a lança. Então tinha para defender e tinha também para guerrear. Então, seja um gadita. Esteja preparado com a armadura de Deus. Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 17, fala dessa armadura aí. Dá uma olhadinha lá. Efésios, capítulo 6, verso 10 até o 17. Está no Novo Testamento. Além deles serem valentes, guerreiros e preparados, eles eram firmes. Os seus rostos eram como de leões. Né? O rosto, a fisionomia dos caras era como de leões. O semblante dos gaditas era tão sério e firme que foi comparado aos leões. Seja um gadita em firmeza, em seriedade e autoridade espiritual. Esse é o convite, olha. Valente, guerreiro, preparado e firme. Mas tinha mais uma coisa. Eles eram ligeiros, ligeiros como as gazelas, como as corças sobre os montes. Corriam, pulavam, andavam, faziam. Eles eram muito hábeis. Os gaditas eram rápidos e foram comparados às gazelas, às corças, porque viviam saltando nos montes por sua ligeireza. Eles foram classificados, foram comparados com as corças e com as gazelas. Então você precisa ser um gadita, pronto a fazer a obra do Senhor imediatamente. Né? Mas eu estou com problema. Todo mundo tem problema. Você pensa que eu não? Eu tenho problema. Presta atenção aqui, ó. Gaditas eram valentes, guerreiros, preparados, eram firmes, eram rápidos. E aí vem aquela pergunta assim: a honra dos gaditas foi ajudar Davi num momento em que ele mais precisou. Quem sabe você nesse momento está precisando de um gadita. Ou quem sabe você vai ser o gadita de alguém. Ajudar alguém na sua liderança. Ou ser ajudado por alguém na sua liderança. Deus providencia pessoas. E nesse tempo de dificuldade, de problemas, eles já não usam mais escudo e lança.
eles vêm com outras armas. Os gaditas que vão nos ajudar, que estão disponíveis e Deus vai tocar no coração deles para fazer, para ganhar pessoas para o reino, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Anteriormente lá era guerra física mesmo. O texto está falando de ter um escudo e ter uma lança, e isso era físico. Agora, para nós aqui, em 2023, o que nós precisamos são homens e mulheres que tenham essas características, mas que sejam rápidos e hábeis no mundo espiritual. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades dominadores do mar, do ar, de todas as regiões celestiais aonde estão aí. A guerra está acontecendo e eles estão aí, e nós precisamos de gaditas que são alicerçados no Senhor. Você é um deles? Você está precisando de um deles? A obra que você está fazendo necessita de um deles? O Deus que sabe todas as coisas vai providenciar rapidamente isso para você, tá bom? Então, a oração da noite hoje é: seja um gadita na vida de alguém, ou receba um gadita na sua vida, para que possa fazer aquilo que é de melhor para a obra do Senhor. Eu estou aí com alguns gaditas nos ajudando a fazer essa live aí. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Seja um gadita, ou receba um gadita. Ore por gaditas. Seja um gadita na vida de outros e também receba os gaditas que virão te ajudar a fazer, a completar a obra do Senhor aqui na terra, tá bom? Deus está contando com você e comigo também. Mas você pode falar assim: ai, eu estou doente, estou na cama. Não olhe para a sua doença. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Longa será a sua caminhada ainda sobre a terra, mesmo que com dificuldades, se você crer, se você tomar posse da palavra, e você vai ter esta palavra como seu manual de regra e fé, e você vai fazer o seu melhor nesse tempo, ainda que com dificuldades, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, porque tem muita gente aí que está precisando dormir, né? Vamos não. Tem que parar uma hora, né? E eu preciso parar porque eu também estou cansado. Você dormiu a tarde inteira. Eu fiquei fazendo live, trabalhando, correndo atrás. Agora você vai dormir, porque nós vamos orar. E essa insônia, depressão, angústia, onde quer que ela esteja, ela vai sair em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, eu preciso encerrar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão aqui nessa live. Eu gostaria que fossem muito menos, mas a quantidade de pessoas que estão aguardando essa oração para poder se recolher ao seu leito, ao seu quarto, é muito grande, e muitos deles estão precisando de uma bênção especial. Que essa insônia agora seja repreendida em nome de Jesus. Que essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, esse pânico, essa palpitação, esse medo e essa dor saiam agora em nome de Jesus. Toda tremedeira, toda boca seca, toda sudorese, suor excessivo, solidão. Que essas pessoas tenham uma noite de paz. E eu declaro, pelo poder que há no teu nome, que elas terão uma noite de paz, repreendida toda e qualquer enfermidade, toda dor, toda tristeza, toda angústia. Eles vão deitar e dormir, descansar, o sono justo, o sono que o Senhor colocará sobre cada um deles, sobre cada uma delas também. Sono reparador, tranquilo, e que poderão dizer que foi um sono vindo diretamente do trono da glória, das mãos do Senhor. Nós oramos para que esta pessoa que ora comigo nesse momento tenha paz, e reine paz, e que ela tome posse da palavra que foi declarada sobre a vida dela há muito tempo atrás, ou alguns dias atrás, mas que essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade seja repreendida em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Insônia maldita, você
está repreendida em nome de Jesus. Esses homens e mulheres são do Senhor e vão dormir o sono do justo neste exato momento. Depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Angústia e tristeza, vocês estão repreendidos em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada um deles. E onde quer que eles estejam, que seja uma noite de paz. E todos que estão envolvidos no tratamento para com eles possam perceber a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles e que possam ver o Senhor operando na vida de cada um deles, de cada uma delas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. E amanhã nós nos vemos, se o Senhor assim permitir. Uma grande noite para vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, fique em paz, fique com Deus. Estamos encerrando, a plataforma está chegando, nós estamos melhorando, vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Fique em paz, fique com Deus. Boa noite para você, bom sono. Vai dormir, irmão. Vai dormir.